Amém, irmão. Obrigado. Qualquer dia eu vou dar uma surpresa para os irmãos. Vou pôr o púlpito lá para ficar perto de vocês. Vocês ficam longe, né? E aí, que todo mundo nesses primeiros lugares vazios aqui. Então, quero pedir a você que está de pé aí, se puder ocupar uns lugares aqui, ó. Né? Muito bom ocupar os primeiros lugares aqui na congregação. Irmãos, e o encargo que o Senhor colocou no meu coração está descendo aqui, ó. O encargo que o Senhor colocou no meu coração é dar uma sequência do que nós vivenciamos no domingo passado. E eu fiquei muito impressionado com aquela reunião e eu gosto muito de prestar atenção nas coisas. Então, o que os irmãos viram naquela reunião de batismo semana passada? Qual que foi a impressão que os irmãos tiveram? Talvez você... Alguém tem que me ajudar aqui, ó. Então, lá está descendo aqui. O que será que é assim? Aí, amém. E aí, todas as vezes que nós estivermos reunidos, nós temos que fazer leituras. E exatamente um dos pontos que eu quero trazer para nós esse dia é sobre leituras. E quando nós estivemos na reunião semana passada, do batismo, foi tão rico, tão maravilhoso. Eu não sei se os irmãos puderem perceber, mas nós havíamos ali 4 gerações, né? Então, se a Lisa olhasse para o irmão César, ela podia dizer, nossa, esse irmão tem idade para ser meu pai. E se a Lisa olhasse para o Nilton, mas a Nívia tem idade para ser meus avós. E se a Lisa olhasse para a dona Nívia e para a dona Inês, ela tem idade para ser minha bisavó. Irmãos, 4 gerações reunidas na mesma situação no batismo. Como é que é lindo isso? Sabe por quê, irmãos? O senhor falou com Jeremias uma vez, Jeremias, o que você vê? Aí o Jeremias falou, eu vejo uma amendoeira, não é isso? Aí o senhor falou assim, tudo bem, Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Irmãos, mesmo se nós não falarem, as pedras clamarão. E vai sempre haver pessoas se derramando e se entregando ao Senhor. De uma maneira tão viva e tão maravilhosa, o Senhor conquista corações. Então, às vezes, você olha para a situação da igreja e fala, irmão, pode ter certeza, Deus está levantando novas gerações que virão após nós, se o Senhor não voltar, e gerações virão, sabe por quê? Porque Ele tem um encargo com a sua palavra. Enquanto estivermos nesse plano terreno, vai haver pessoas dando testemunho da grandeza e da majestade do Senhor. Então, quando eu vejo aqueles meninos ali passando pelas águas, eu sei, Senhor, muito obrigado, o Senhor não deixou nada, uma geração após a outra, e uma geração vindo após a outra, e revelando e testemunhando da riqueza e da graça do Senhor. Então, o tema que eu quero compartilhar é uma sequência da reunião passada, né? Porque nós propomos fazer uma reunião focada apenas no batismo mesmo, e no partir do pão. E eu estava até com um posso compartilhar, mas não, pareceu bem a nós deixarmos para hoje, para me dar sequência nesse assunto, que é um assunto que, particularmente, ele toca muito no meu coração quando a gente fala dessa tão grande salvação que o Senhor propõe. E para encorajar os irmãos, eu estou dando esse prefácio aqui do que eu vou compartilhar, porque, irmãos, quando estivermos reunidos, preste atenção nos detalhes. Preste atenção no que o Senhor está falando, né? A gente fica empolgado, batismo maravilhoso, mas, irmão, Deus tem encargo com essa palavra, não é? Então, tem meninos aí que batizaram, vão ser profetas, pastores, mestres, evangelistas, né? Vai ter meninas que vão cuidar do serviço de crianças, vai ter adultos que vão aconselhar os mais novos, vai ter irmãos para levantar para algo. Algo o Senhor não para. Isso é que é rico, não é? Não é um lugar vazio, onde, tem irmão, não, pode ficar tranquilo. É de gerações em gerações. Eu sempre falo para os irmãos que Atos dos Apóstolos, ele não fechou, né? Então, eu quero introduzir com um tema um pouco difícil, mas também é didático, que a palavra de Deus fala que toda a Escritura é digna e proveitosa para ensinar. Então, eu vou trazer um assunto para os irmãos aqui, exatamente dentro dessa ênfase da tão grande salvação, e vamos orar, né, mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti.
por tua graça, por tua misericórdia que o Senhor realizou e tem realizado nos nossos dias, Senhor. Muito obrigado, porque o teu povo aqui na terra não está à deriva e não está indo para qualquer lugar. É um povo que representa o Senhor aqui e sempre irá representar o Senhor. Por isso, quando as crianças descem para o serviço, para aprender do Senhor, nós ficamos encorajados, porque elas vão crer no Senhor, se derramar diante do Senhor, se transformar nova criatura diante do Senhor. E aí nós estamos vendo sementes sendo plantadas ali, para um futuro próximo, se o Senhor não voltar, pessoas que vão dar testemunho do Senhor. Isso aconteceu desde o primeiro século, e nunca há de terminar. Essa lâmpada do Senhor nunca vai se apagar. Nesse mundo tão tenebroso, escuro e hostil, vai sempre haver pessoas falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmão, mas quando a gente fala de salvação, né, essa tão grande salvação, eu quero fazer um pano de fundo para os irmãos entenderem, né, essa primeira parte é um pouco técnica mesmo, mas vocês vão entender. Mas, irmãos, tem coisas na palavra, textos na palavra de Deus, lugares na palavra de Deus, nós não podemos pagar, não podemos medir, não podemos dimensionar, não podemos pesar, de tão vasto que é. Então, nós estamos entrando, quando nós falamos da palavra de Deus, algo muito rico. Não se pode medir, não se pode pesar, não se pode equilatar, não se pode dar valor, não é isso? Você não tem como quantificar. Olha o lugar que o Senhor nos colocou, um lugar tão amplo, tão vasto, que não tem ninguém que seja para assim, eu sei o preço pago na cruz do Calvário para a minha vida. Eu sei quanto que pesa isso, eu sei. Nós não sabemos, são medidas que nós não sabemos pesar, medir, quantificar. É por isso que nós temos que reunir ao entorno disso, para juntos percebermos, o Senhor está nos abrindo um pouco mais acerca dessa medida. Então, só para os irmãos entenderem, quando você e eu estudamos a Bíblia, Deus, como isso é muito difícil para nós, entendermos a grandeza, o peso, né? A carga, o valor, que são as coisas concernentes à vida cristã, Deus nos deu pista para perceber. E nós não vamos perceber tudo. A nossa vida terrena é muito pequena para entender tudo, né? Qual é a grandeza, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. São de medidas que nós não vamos entender, mas o Senhor não deixou pistas. Então, quando você pega um texto das Escrituras, né, ele pode ser escrito oral, porque no primeiro século era tudo na oralidade mesmo, né? Mas quando você pegar um texto, você tem que perceber o seguinte: que tipo de texto que é esse? Qual que é a intenção desse texto? O que o Senhor quer falar comigo? Né? O outro ponto, quando você pega o texto, você vai assim, qual que é o enredo desse texto? O que está querendo falar? Né? E talvez você não consiga entender nem o texto. Às vezes as pessoas leem a Bíblia, às vezes assim, lê direto de ponta a ponta e não conseguem entender nada. Aí o Senhor tem o enredo, você vai entender assim, olha, está falando disso. Mas talvez a nossa ignorância seja tão grande, e o Senhor, além do texto, do enredo, o Senhor nos deixou alegorias, que é imagem. Então, tem irmãos que só de ler o texto ele entende. Mas tem irmãos que vai precisar de quê? Vai precisar do enredo. Disso que é feito. Como foi feito isso? Como é que vai te envolvendo o texto? Mas tem irmãos que vai precisar dos sinais. Não é isso? Não foi assim na construção do tabernáculo? Como é que eles podiam entender que Deus estava com eles? Deus faz um tabernáculo, né, de acordo com a amostra que eu te mostrei no monte. Então, o povo, eles não tinham conhecimento, muita letra, mas eles diziam assim, o tabernáculo ali significa a presença de Deus. Não é um símbolo para eles? Era. Eles entendiam perfeitamente. Quando eles olhavam a arca, eles falavam, a presença de Deus está naquele lugar. Quando eles viam a vara de Arão, que floresceu os pães da proposição, e as tábuas da lei, significa ali é um testemunho da pessoa do Senhor. Irmãos, é rico para nós que o Senhor, didaticamente, Ele fez isso. Tem irmãos que só vai aprender por sinais mesmo. Tem irmãos que vai ter que ver as coisas acontecer, né? Tem uns que não precisam. Você se lembra lá do primeiro século, aquele centurião falou assim, você não precisa nem entrar na minha casa. Diz uma palavra que meu servo vai ser curado. Está vendo? Mas o discípulo de Jesus falou assim, se eu não ver as chagas, eu não vou crer. Irmãos, e Deus, para conquistar o seu coração, Ele vai fazer você ver. Amém, irmãos? Para conquistar seu coração,
vai ter que acontecer um milagre na sua vida. Ele vai fazer porque ele quer conquistar o seu coração. Alguns não precisam disso, alguns apenas vão ler e entender. Outros vão precisar do enredo. Os irmãos se lembram dos salmos do exílio, né, quando Davi estava voltando lá, Saul era morto, Davi volta para tomar posse, eles vieram cantando. Então, o enredo daquelas canções levavam à concepção de que Deus estava com eles. Não é assim? Às vezes você não escuta uma canção, ela não toca tanto no seu coração, ela não toca profundamente no seu coração. Às vezes até a melodia, ela toca profundamente no seu coração. Não é? Por quê? Porque o Senhor quer ganhar os nossos corações. Né? Aí quando João escreve lá, ele fala assim, o que era desde o princípio, e as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Nós vimos com nossos olhos, né? Ouvimos com os nossos ouvidos, e as nossas mãos tocaram. E ele no final diz assim, eu escrevo isso para que o vosso gozo seja completo. Então, João era uma testemunha ocular. Ele ouviu, ele viu com os próprios olhos, tocou com as mãos, está vendo? Então, ele teve as três figuras ali. Ele teve texto, o enredo, e a figura ele tocou. Não é? Uma situação, os discípulos perguntaram a Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus falou com eles? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, às vezes, nós vamos precisar de ver. Mas alguns dos discípulos falam assim, não, o Jesus é suficiente para mim. Eu sei que ele expressa o Pai. O escritor aos Hebreus diz assim, ele é exata a expressão de Deus Pai. Então, a manifestação de Jesus é uma figura idêntica do Deus Pai. Então, quem vê o Pai, quem vê o Filho, vê o Pai. E todas as coisas que o Filho fala, procede do coração do Pai. Não é? Então, vamos andar um pouco nas Escrituras. Vamos ler Colossenses 1, 13, 14, 15 e 16. Colossenses 1. Diz assim, olha que como é que é rico isso. Talvez nós não podemos entender, né? Mas o Senhor vai abrir os nossos corações. Diz assim, Colossenses 1, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, em quem temos a plena redenção por meio de seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam governos, poderes, ou tudo que foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo e a igreja, o princípio e o primogênito dos mortos, a fim de que, absolutamente, tenha em tudo a preeminência. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão nos céus quanto na terra, quanto as que são dos céus, estabelecendo a paz com seu sangue vertido na cruz. Vou parar com a primeira menção que eu quero fazer aqui. Quando nós falamos dessa tão grande salvação. Aí eu quero perguntar para você, qual é o preço que foi pago pelos nossos pecados? Talvez você não vai saber explicar isso, não é? Aí, 1 Pedro, eu vou citar alguns versículos para a gente ser bem dinâmico aqui. 1 Pedro 1,18 diz assim, que nós fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo. Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Amém, irmãos? Agora, uma coisa eu quero dizer para os irmãos. Qual é o poder? Talvez você não saiba explicar isso, mas olha o poder alvejador do sangue do Senhor Jesus. Irmãos, mesmo que os seus pecados sejam como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. E mesmo que seus pecados sejam como o carmesim, eles serão brancos como a lã. Alguém aqui pode entender isso? Irmãos, talvez você não saiba explicar
alguns detalhes aqui, mas você pode testemunhar. Você pode falar, olha, irmão, olha, minha amiga, eu não sei, mas eu sei que os meus pecados eram como um carmesim, eles se tornaram brancos como a lã. Eu fiquei purificado como a lã. Meus pecados eram como a escarlate, eles ficaram brancos como a neve. Amém, né? Às vezes a pessoa não vai entender explicar isso. Porque a evidência que a palavra de Deus ensina é que mesmo que os nossos pecados sejam como carmesim, eles ficarão brancos como a neve. E como escarlate, eles ficam brancos como a lã. Irmãos, que riqueza é essa? Que poder é esse de nos transformar? Por isso que o servo de Deus, ele tem que ter sempre uma vida de arrependimento e confissão, porque o sangue do Senhor Jesus é poderoso para nos purificar de todos os pecados. E fica tudo branquinho, alvo, novamente. Amém, irmãos? É rico ou não é isso? Nós estamos caminhando. Porque nós não sabemos explicar, mas o fato é que o Senhor está fazendo isso conosco. O precioso sangue do Senhor Jesus, que foi pago na cruz do Calvário por nós. E não somente isso, quando nós recebemos o Senhor Jesus, Ele ministra a nós o ministério da reconciliação. Não somente isso, não foi só perdoar os nossos pecados, mas reconciliou juntamente com Ele. Reconciliar é que estavam viradas as costas para Deus. E Ele nos reconciliou com Ele por meio do sangue do Teu Filho na cruz do Calvário. Somos reconciliados com Deus. Não há mais inimizade, não há mais indiferença, não há mais aversão, porque o Senhor nos reconciliou com Ele no Seu próprio Filho. Aí nós vemos muito aqui, domingo, né, de manhã, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Não é isso? E sobre as suas pisaduras, fomos sarados. O açoite que era para nós, o Senhor Jesus tomou sobre si. E nós somos reconciliados. Irmão, você pode entender que você pode abrir os seus lábios e orar a Deus, e Ele recebe a sua oração em nome de Jesus? Você pode ter consciência disso, que se você, em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer circunstância, pode falar, Abba, Pai. E Ele fala, é meu filho mesmo. Não é por sua própria causa, por causa do meu filho, o meu unigênito. Mas você é filho deste Pai, na qual você pode clamar por Abba. Que riqueza é essa? Que grandeza dessa tão grande salvação. Por isso a vida cristã, ela é um dínamo e é um norte para as nossas vidas. Não é apenas um lugar onde apenas congregamos, achamos assim, agora eu sou cristão. É muito mais do que isso. Como nós vemos no texto aqui, é um transporte para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um império e colocou num outro império, no qual nós temos, neste império, um rei, senhor e sacerdote, assentado à destra majestade das alturas. Irmãos, podem entender isso? É assim que o servo de Deus ele tem que andar. Lembrando assim, tudo que acontecer comigo é incomparável com a glória que há de ser manifesta em Cristo Jesus. Então, esse é o primeiro tópico. Qual é o precioso sangue do Senhor Jesus? Eu quero tocar apenas em 3, mas eu quero fazer um sanduíche aqui. O segundo tópico. O primeiro é, qual o preço do sangue na cruz? O segundo é, qual é o valor da sabedoria? O que é sabedoria? Às vezes fica explicando, né? E o narrador lá, nós vamos ler, eu vou ler com os irmãos, ele gastou 14 versículos para tentar explicar. Irmãos, é coisa que não se pode comprar, não se pode pesar, não se pode medir, não se pode avaliar, porque é a sabedoria que vem da parte do Senhor. Por isso o Senhor vai nos dar a eternidade para entender o que é a sabedoria de Deus. Vamos ler lá o livro de Jó? O livro de Jó é uma narrativa fantástica. Jó capítulo 28, versículo 12. Mas ele deixou a dica para nós. É muito rico o Senhor, né? Ele coloca coisas complexas, mas para os seus santos, ele coloca dica para nós entendermos. Ele coloca detalhes importantes, por isso que é importante nós prestarmos a atenção, que ele coloca detalhes tão importantes na nossa vida para a gente entender. Então, Jó 28, versículo 12 diz assim, contudo, onde se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria
não se encontra na terra dos viventes. O abismo declara, não está em minhas entranhas. O mar afirma, em meu interior também não se encontra. O saber não se pode ser comparado com mais ouro fino, nem ser trocado a peso de prata. Nem se pode ser adquirido, nem mesmo mediante ao puro ouro de Ofir. Tampouco com precioso ônix ou safira. O ouro e cristal não se comparam com a sabedoria, e é impossível obtê-la em troca das mais finas joias incrustadas em ouro puro. O coral e o jaspe, tampouco, merecem menção, porquanto o preço da sabedoria é muito maior do que os rubis mais puros. O topázio da Etiópia, de Cuxê, isto é, da Etiópia, não se compara com ela, tampouco pode ser comparada com o ouro fino. Ora, de onde então vem a sabedoria? Onde habita o entendimento? Em verdade, está encoberta aos olhos de todo ser vivo. Oculta, inclusive, as aves dos céus, que voam no mais alto céu. O Abaddon, e o aniquilamento e a morte proclamam. Eis que os nossos ouvidos chegaram apenas rumores de que vem ser a sabedoria. Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde habita a sabedoria. Pois Deus contempla os confins da terra e observa tudo que existe debaixo dos céus. Quanto Ele determinou a força do vento e estabeleceu as fronteiras exatas para as águas do mar. Quando estipulou as leis para a chuva, o caminho para as tempestades, trovejantes e os seus relâmpagos, então observou que a sabedoria, e avaliou e confirmou, e submeteu à prova. Então asseverou o ser humano. A minha tradução está muito rica aqui, ela está dizendo, asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor, está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. A tradução dos irmãos é, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está vendo como é que é rico isso, irmão? Como é que você pode ter isso em suas mãos? Qual que é o caminho que o Senhor te dá? Então, essa narrativa aqui fala das coisas mais preciosas que existiam naquela época e não era possível se comparar à sabedoria. Agora, o servo de Deus pode ter sabedoria? Pode. Por isso que Deus nos dá a dica, embora ele tenha coisas complexas, mas Ele vai sempre levando para o lugar do nosso entendimento para que possamos entender. Ele está sempre nos atraindo. Tá, eu não tenho sabedoria nenhuma. Mas assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Eu não tenho entendimento nenhum. Teme a Deus. Mas eu não tenho conhecimento nenhum. Teme ao Senhor, você tem sabedoria. Porque é o princípio, aqui está, na minha tradução dá, então asseverou ao ser humano, no amor respeitoso ao Senhor, está a sabedoria. E evitar o mal é ter entendimento. Então, olha, o Senhor trouxe uma coisa muito complexa, mas trouxe uma chave para nós. Graças a Deus por isso, irmãos. O Senhor, ele trabalha em coisas bastante minuciosas, mas Ele sempre dá uma saída para os seus servos. Mesmo que você não tenha entendimento, você não tenha clareza de tudo que está acontecendo, teme ao Senhor e você é sábio. Amém? O temor ao Senhor. Você sabe, irmão? Tema o Senhor. Eu acho interessante a tradução. É o amor respeitoso ao Senhor. É dar valor às coisas que o Senhor dá valor. É dar prioridade às coisas que o Senhor dá prioridade. É se envolver nas coisas que o Senhor está envolvido. E não se envolver nas coisas que o Senhor não está envolvido. É lógico, essa figura ela é recíproca. Mas se você teme ao Senhor, você se envolve naquilo que é do Senhor. E se você ama o Senhor, você vai responder isso com o amor que o Senhor tem derramado em seus corações. Por isso que Ele nos transportou para um lugar que chama graça, onde a capacitação vem do alto, de estarmos envolvidos com o Senhor, de cuidar dos assuntos do Senhor. Porque nós tememos ao Senhor. É diferente, né? Porque na antiga aliança, a expressão do temor do Senhor
Era aquela expressão, quando vocês leem os Salmos, né, até mesmo alguns Salmos de Moisés, realmente é um Deus tremendo, né? A sua voz é como o som de muitas águas. O Senhor troveja no céu. Quem é capaz de entrar diante de um Deus tão, a Bíblia fala, tremendo, né? A Bíblia fala lá em Hebreus que as pessoas ficavam assim, Moisés, pede a Deus que não fale mais não, porque nós estamos todo trêmulo aqui debaixo, só de ver os relâmpagos, os trovões, porque o monte fumegava, era uma visão, né, muito catastróficas ao nosso olhar. Parece, o que é aquilo que está acontecendo? Mas, graças a Deus, Deus enviou a Jesus, né, com a sua voz doce e suave, e fala aos nossos corações. Então, nós já chegamos a Jesus, né, a Jerusalém celestial, como está lá em Hebreus. Nós já chegamos a Deus por meio de Jesus. Então, hoje, nós podemos ter esse contato com a pessoa do Senhor Jesus e temer ao Senhor. Essa tão grande salvação. Em 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro? 1 Pedro 1. 1 Pedro 1. 1 Pedro diz assim, e interessante, nós somos muito privilegiados, as gerações, né? 1 Pedro 1, 10 até 12. Quando os profetas liam o Antigo Testamento, eles liam, os profetas do Antigo Testamento, eles ficavam assim, indagando assim, quem que é essa pessoa? De que árvore genealógica vai vir? De qual tribo? De qual nação? Onde vai ser isso aí? Tu Belém, terra de Judá, de modo nenhum, né? Pois de ti sairá o Salvador. Então, eles estavam de olho em Belém, a terra de Judá, né? E Jerusalém, eles estavam assim, os profetas estavam em torno daquilo ali para saber o tempo e a época exata, né? Então, aqui, ó, versículo 10. Foi exatamente a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, examinaram os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava, comunicar de antemão os sofrimentos de Cristo que haveria de passar e as glórias que o seguiriam aquelas aflições. A eles foi pedido que estavam ministrando, não por si próprio, mas sim por vós, quando profetizaram a verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus. Assuntos esses que os anjos anseiam contemplar minuciosamente. Irmãos, então, acerca dessa grande salvação, era um assunto que para eles ainda estava assim, não estava descortinado, igual foi feito para nós. Eles falavam, quando é que vai vir um Salvador? Quando é que vai vir esse Senhor e Mestre, as glórias que vão vir sobre ele? Mas a nossa geração, graças a Deus, aí quando entra no Novo Testamento, diz assim, vindo Cristo na plenitude dos tempos, e esse Evangelho chegou a nós. Aí eu quero perguntar aos irmãos, qual é o nosso assunto? Qual é o nosso foco? Se os profetas do Antigo Testamento, 600 anos, porque na verdade depois do livro dos reis, se você fazer uma contagem genealógica, sempre existiu profetas, mas 600 anos de Cristo é que os profetas debruçaram mais acerca da glória que há de vir. E o assunto deles é esse. Irmãos, qual é o nosso assunto? Qual é o nosso foco? É Cristo. O nosso foco é Cristo. A nossa centralidade é o Senhor. A nossa centralidade é a pessoa de Cristo. Aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é capaz. Aquilo que Ele determina. Este é o nosso assunto. Como Paulo escreve a Coríntios, ele diz assim, que importa saber entre vós é Cristo e esse crucificado. Irmão, talvez você não precisa saber nada sobre Apocalipse, é bom que saiba, né, sobre Apocalipse, sobre os eventos, mas saiba tudo sobre Jesus, porque Ele é o foco da nossa atenção, Ele é o centro da nossa comunhão, Ele é o cabeça do corpo e da igreja. Então nós reunimos para dentro da pessoa do Senhor Jesus, e Ele é a pessoa mais importante.
Louvado seja Deus pelos cânticos que nós cantamos essa manhã. Quando eu tenho compartilhado, eu fico muito preocupado com os cânticos. Até falei com o Lucas, não, Lucas, está indo tão bem, graças a Deus. Porque nós cantamos assim, ele é o primeiro, o bendito e único. Soberano, Rei dos Reis, né? Soberano, Rei dos Reis. Vamos continuar? Senhor dos senhores, o único que é e habita, a quem ninguém viu, a ele seja para sempre. A quem ninguém viu, mas nem pode ver. Mas nós o vimos, não vimos? Aonde? Na face do Senhor Jesus. Nós vimos a Deus na face de Jesus. Então, irmãos, nós reunimos, é para Ele. Nós convergimos nossa vida para o Senhor. Nós entregamos nossa vida para o Senhor. Ele que é o centro. Ele que é a razão de estarmos aqui. Mas por isso que ele é tão maravilhoso, que ele deixa para nós, vou tornar a repetir, ele deixa o texto, ele deixa o enredo, ele deixa sinais. Se não fosse isso, muitos não o seguiriam. Se não é pelos sinais, não é? E eu sei que no dia de hoje, às vezes, isso acontece com muitos de nós, até comigo também. Às vezes você vem para a reunião, não é? Você vem, Senhor, eu tive uma noite tão difícil, nem dormir direito, né? E dificuldades, mas quando você vê a ceia, não muda a sua perspectiva de olhar, irmãos? Não é? Quando você olha para a ceia do Senhor, não um sinal? Irmãos, mas é só um pão e é uma taça de vinho. Mas você lembra, na redenção firmado estou. Não é isso? Eu estou firmado na redenção. Quando você olha para a cruz, você fala, a cruz não pôde deter o autor da minha vida. Não pôde vencer. Não muda a perspectiva? Mas muitos de casa já levantou de manhã, orou, Senhor, louvado seja Deus. Amém. Mas muitos chegam aqui, o Senhor fala, vou deixar um sinal para você ver, que por isso nós reunimos em seu nome, para fazer memória dele. E essa memória é viva e fresca, não é? E quando nós passamos os irmãos pelas águas do batismo, olha que sinal maravilhoso. Nós entendemos que aquelas pessoas ali, elas estão tendo comunhão com o Senhor, na sua morte, no seu sofrimento, e ali o velho homem, nessa figura tão rica, é uma bacia simples, com água, mas não remete a tão grande salvação que o Senhor nos trouxe? É isso, é que a sua mente, a nossas mentes, tem que estar ocupada. Tudo aquilo que nos faz lembrar da pessoa do Senhor. E nós andamos com a nossa mente tão cheia de tantas coisas, e realmente somos extremamente bombardeados. É só você abrir o seu celular, você começa a ser bombardeado. Né? E quem é mais ortodoxo, abre os e-mails, tem e-mails lá de endereços que você nem colocou e chega na sua pasta lá. Mas quando você remete a Cristo, Senhor, muito obrigado. E aí nós queremos prosseguir aqui, né? Mas eu quero lembrar dos irmãos, então o preço que foi pago e a sabedoria. Nós vamos tentar pesar isso aí, não vamos conseguir. Mas juntos podemos perceber esse caminho. E o Senhor vai nos dar sinais. E nós aprendemos uns com os outros. Por isso que o Senhor deixou isso aí. Nós não vamos conseguir saber o preço que foi pago por nós na cruz, nem o preço do meu pecado. Eu não sei o quanto eu devia ao Senhor. Eu só sei que era muito, e Ele pagou todas as minhas dívidas. Amém, irmãos? Ah, mas eu nasci num lar evangélico, não tem pecado nenhum. Você devia muito também ao Senhor. Você era inimigo de Deus. E Ele também teve que ministrar para você o evangelho da reconciliação, para você se reconciliar com o Senhor. Está vendo? Porque nós estávamos em Adão, e o Senhor nos colocou em Cristo. É isso que é rico para nós. Mas nós temos que estar juntos, para tentar entender. O que é isso que o Senhor está querendo falar para nós? Que sangue precioso é esse? Como é que eu posso ficar mais alvo do que a neve? Como é que o Senhor me vê lavado e redimido no seu sangue? Como é que o Senhor me vê como se eu nunca tivesse pecado? E como é que o Senhor lança meus pecados no mar do entendimento? No mar do esquecimento? Está vendo, irmãos, como é que é rico a vida cristã? Não é? E eu sei que isso acontecer conosco. Na prática, nós vamos evitar muitos traumas e problemas na nossa mente. Se olharmos para o Senhor e saber, Senhor, eu estou perdoado. Eu estou livre de toda a culpa, porque o Senhor é aquele que me justificou, né, e me substituiu naquela rude e severa cruz. E o último ponto, eu quero tratar com os irmãos, eu quero também que vocês digam para mim, que tamanho que é a grande salvação? Que tamanho que é essa salvação? A Bíblia não falou o tamanho da salvação. Ela diz assim,
tão grande salvação. Ela é tão grande que ninguém pode medir, não se pode conter. Assim como a sabedoria, assim como o poder do sangue. Por isso que eu coloquei 3 pontos de coisas que não se pode medir, contar, pesar, dimensionar. E nós temos que estar juntos para poder, cada um traz um pedacinho, para ir juntar, ainda assim nós não vamos conseguir completar tudo que concerne a tão grande salvação conosco. Nossa geração vai passar e a gente vai continuar trabalhando isso. Mas 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17, eu quero ler com os irmãos. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5, 17. É interessante que esse capítulo 5 é todo bom, né? Mas eu vou começar aqui, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criatura. E as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo, que nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vós suplicamos que, em nome de Cristo, vos reconciliei com Deus. Portanto, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos. Ele nos encarregou o ministério da reconciliação. Irmãos, a primeira coisa que a salvação trouxe para nós, essa tão grande salvação, foi o mistério da reconciliação. Ô, irmãos, isso é tão rico. Sabe por quê? O Senhor não é aquele pai que fica de mal dos seus filhos. Ele entristece, na verdade. Mas Ele nunca vira as costas para nós. Porque nele, na pessoa do seu filho, há um ministério que chama de reconciliação. Ou seja, se nós pecarmos, entristecemos o coração de Deus, quando nós confessamos, imediatamente, Ele que nos vira, né? Ele que nos vira para contemplar a sua face. Porque Ele está sempre sentado de frente para nós. E os nossos pecados é que nos afastam de Deus. Então, quando nós pecamos, aí nós arrependemos, voltamos nossa face para o Senhor. O Senhor fala, olha, eu sempre te vi deste modo. Os irmãos podem entender? Eu sempre te vi desse modo, eu te vejo assim. Eu te vejo reconciliado comigo. Ô, irmãos, que bênção essa salvação. Você está reconciliado com o Senhor. Ah, mas se você está reconciliado com o Senhor, há um ministério da reconciliação que emana do trono da graça. Somos reconciliados com o Senhor e temos acesso ao trono dessa graça. Isso é tão grande salvação. É complicado, às vezes, quando o servo de Deus, ele vai só se afastando do Senhor e acha que não tem jeito, Ah, o meu irmão, tem jeito. Tem jeito, porque você está no ministério da reconciliação. E nessa dispensação aqui, nesse plano, ainda sempre há um jeito de se reconciliar com Deus e continuar sua caminhada cristã. Sempre há jeito. Porque ele propôs isso em seu coração. Eu estou deixando um novo e vivo caminho para que você ande nele. Por enquanto, nesse tempo, esse novo e vivo caminho está disponível para mim e para você andar nesse novo e vivo caminho. E sabe como é que é esse novo e vivo caminho? Eu já falei com os irmãos que eu gosto muito de aeroporto, né? Às vezes tem lugar que a plataforma é muito longe de embarque. Aí tem aquelas esteiras. Você senta na esteira e... né? Aí você vê as pessoas passando correndo, apressado para perder o voo, né? Você está tranquilo na esteira, ela te leva, né? Quase 500 metros, até onde você vai embarcar. Irmãos, novo e vivo caminho é assim. Você não tem esforço, você põe os pés no novo e vivo caminho.
E Ele vai te levando, e você vai conhecendo, e você vai desfrutando do seu passeio. Não tem suor, não tem cansaço, não tem nada. Não tem sacrifício, não tem, não, faz isso que dá certo, não tem 5 passos ou para você conseguir a sua redenção com o Senhor, sua reconciliação. Não, irmão, pisa nesse novo e vivo caminho. Você pôs o pé na plataforma, você anda. Né? Hoje você pode pisar nesse novo e vivo caminho e andar na presença do Senhor. Senhor, eu quero pôr o pé na esteira, eu estou cansado. Né? Aliás, a gente vê muito cristão falar isso, né? Cristão cansa. Cristão cansado. Cansado de ser cristão, é interessante, né? É porque você está andando sozinho, irmãos. Você está andando fora do caminho. Porque se você andar no caminho, você não cansa, não. Né? Tem um trecho lá, eu vou só citar. A gente vai ficando velho, irmãos, é complicado, né? Diz assim, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Não é isso? Correrão e não se cansarão. O que mais? Caminharão e não se fatigarão. O que mais? Aí tem mais coisa lá, né? Está nos profetas. Correrão com asas como asas. Voarão como asas e como águias. Os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, se você esperar, você tem que ficar quietinho. Dá aquela parada, anda na esteira, espera no Senhor. Você renova suas forças. Sabe por quê, irmão? Foi proposto para mim e para você uma grande salvação. Não é uma salvação que termina ali, ou termina na primeira dificuldade que você tem. Ela é grande, não vai acabar. Né? Como é que você pode, onde é que você estiver? Eu gosto muito daquele Salmo 139, diz que se suba aos céus, lá estás também, e se vou mais profundo do abismo, lá estás também. Essa é a tão grande salvação que alcançou a mim e a você. Não terminou. É grande salvação. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer circunstância, é uma grande salvação. Colossenses 1:13, né? Eu já li para os irmãos. Essa salvação é tão interessante, porque lá, quando foi escrito para eles, a nossa cabeça não sabe o que é império, né? Mas lá na época, eles sabem o que é império. O Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou de um lugar tenebroso e colocou num lugar maravilhoso. E isso cabe a mim e a você. Se você não entende um texto, se você não entende, né, o que está nesse enredo, peço ao Senhor para te mostrar. Né? Senhor, eu não estou entendendo nada disso. Me mostra. Me dá a ver. Para ganhar o seu coração, o Senhor vai te mostrar o que é estar no reino do Filho do seu amor. O Senhor vai te mostrar. Não é? Talvez nós achamos aqui, puxa vida, essa congregação aqui é tão chata. Ô irmãos, tem lugares que os irmãos estão sofrendo tanto. Tanta luta, né? Em tantos lugares aí. E talvez aqui seja um pedacinho daquilo que o Senhor quer te revelar de uma maneira mais abrangente. Não é? Talvez aqui seja o lugar. Fala, não, Senhor, aqui é o meu lugar. Louvado seja Deus por isso. Os irmãos podem entender? O outro tópico que eu quero... Romanos 5, 8 a 11. Nós lemos isso, né? Romanos 5, de 8 a 11. Vamos ler lá. Diz assim. Então, o primeiro ponto dessa grande salvação que eu quero tratar é a reconciliação, esse transporte do reino do Filho do seu amor. E agora, mais um ponto, dentro dessa grande salvação, é muita coisa que podemos tratar aqui, mas diz assim que, olha, porém Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados com ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais, no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora
a completa reconciliação. Irmãos, nós não sabemos o que é ira de Deus, né? A ira de Deus. Você pensar humanamente falando, só para os irmãos entenderem, a gente tem que ter essas figuras, né? Quando o Império Romano estava no seu auge, voltou aquela arena, né, dos gladiadores, e o prazer daquelas pessoas, da plateia, era ver o outro morrer. Então, está nos escritos assim, aqueles que vão morrer te saudam, ó César. Os que vão morrer, ele já sabia. E o ápice da crueldade estava ali naquele lugar. Aí o César, ele estava lá, e o gladiador, quando ele ia imolar o cara, o último golpe fatal, ele olhava para o cara fazia assim. Se ele fizesse assim, a pessoa ia ser exterminada e a plateia... salvos. Era assim, não era, irmão? Você já deve ter visto isso em filme. Mas isso é verdadeiro. Isso aconteceu mesmo. Isso não é uma história, não. Era assim na arena, né? E as pessoas morriam. Agora, preste atenção. Nós éramos devedores à causa de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E a morte tinha poder sobre nós. A morte tinha poder. E um dia nós estávamos nessa arena também. E a morte tinha total domínio sobre a nossa vida. E um dia a morte chegou, pegou sua espada, pegou a todos nós, pôs a mão, né? Fez assim com o Senhor, assim, ó, e olhou para o Senhor, né? Aí o Senhor diz assim: salva. Não pode mais. Mas a morte... o Senhor fez assim. Não é para matar. Se o Senhor fizesse assim, isso era a ira de Deus. Nós éramos condenados à morte, todo dia. Mas o Senhor, do trono da graça, Ele olhou para a morte assim: para por aí. Para por aí. Eu tenho o meu substituto. Está vendo? Jesus interveio na hora onde a morte vinha a todos nós. E aí um inocente sai do meio da arena e fala: espera aí, pai, espera aí. Eu vou ficar no lugar de todos nós. E ele aceitou essa dura sentença. Imaginou, irmãos, o que aconteceu? A morte do Senhor Jesus substituiu a todos nós, todo o tempo, em todas as épocas. Nós não tínhamos, porque o escravo, ele não tem direito algum, nem de viver. O escravo, ele é à mercê da morte. Não é? Era assim. Ele não tinha direito. Então, agora, quando o Senhor Jesus, Ele nos substitui. E Ele morre em nosso lugar. Só que naquele dia, alguns acharam maravilhoso que Ele tivesse morrido. Outros sofreram. Não foi isso que aconteceu no Calvário? Alguns diziam: não, mas Ele foi ferido de Deus e oprimido, Ele tinha que passar por isso mesmo. Mas outros choraram sua morte. Mas Ele era tão puro, tão verdadeiro, tão vivo, que a morte não poderia deter o Senhor. E Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí quando Ele chega no ambiente da morte, a morte fala assim: o que você está fazendo aqui? Não era vocês. Nós queríamos a humanidade toda para brincar com eles. Não queríamos esse Jesus, o Nazareno, como dizem alguns escritos. Agora Jesus vai, Ele está lá, naquele terreno, onde Ele é vivo, não pode permanecer lá, porque é incompatibilidade, né? Ele não, é incompatível Ele estar num ambiente de morte, sendo que Ele é a própria vida. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E nunca mais a morte terá domínio sobre aqueles que Ele resgatou. Nós não estamos mais à mercê da morte. Ela atua como veículo para nos levar para Deus. Louvado seja Deus. Não é? Porque o Senhor venceu. Então agora, nós somos salvos da ira, não só dessa ira, dessa primeira ira, como da ira vindoura, que há de vir sobre todo mundo. A Bíblia fala, não vou entrar em Apocalipse aqui, porque é muito detalhado, mas ao soar da última trombeta, né? Está lá em Tessalonicenses.
ao soar da última trombeta. O que a Bíblia fala? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados com o Senhor. Os irmãos entendem que riqueza? Nunca mais a ira de Deus vai ser derramada sobre os seus filhos. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Está vendo? Então nós não amamos o Senhor, não por causa da sua ira, mas por causa do seu amor. Que amor é este? Né? Ninguém aqui, aliás, irmão, se você está aqui servindo ao Senhor por muita pressão, porque Deus é fogo consumidor e vai te punir, irmão, mude a sua maneira de pensar. Você está aqui porque Deus ama você, e você o ama também. Você o ama porque Ele te amou primeiro, e é por amor que você está aqui. Nós não temos nem hall de membro, graças a Deus, para contar quem vem, quem não vem. Né? E se você faltar, é uma perda, mas você não deixa de ganhar, porque o Senhor está te abençoando lá do mesmo jeito. Os irmãos entendem? Ninguém vai te cobrar, você não está na reunião, tem que ir, porque Deus vai perdoar. Não, irmãos, é maravilhoso. Você anda em seus caminhos porque você sabe que Ele te amou primeiro. E esse lugar é o lugar de reconciliação. O último. Falta 2 versículos para a gente finalizar, né? Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, 9 a 11. 1 Tessalonicenses 5, de 9 a 11. Diz assim: o propósito no dia de hoje, como eu disse, é dar uma sequência que nós falamos lá no batismo e também com os novos convertidos lá embaixo. É saber que nós estamos num caminho que é vivo e que é perfeito e que nós não vamos conseguir, a não ser que juntos, com auxílio de juntas, de ligamentos, possamos começar a costurar essa tão grande salvação que o Senhor nos trouxe. Realmente, assim, ganhar tempo com esse assunto, com a centralidade de Cristo, com essa tão grande salvação. Por isso que Ele nos deixou esses símbolos, para que possamos juntar. Porque, corroborando com a ideia de que eu falei, 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não nos designou para a ira, mas para ser contemplados pela salvação, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que sejamos acordados, quer dormimos, vivamos unidos a Ele. Por isso, aconselhai-vos, encorajai-vos mutuamente. De fato, já estáis fazendo. Deus não nos destinou para Ele. Ele vai puxar a orelha? Vai. Nós vamos ter algumas advertências, porque Deus, Ele ama, Ele as castiga e repreende aquele que ama. Mas nunca a ira de Deus. Né? Nunca. Essa imagem de Deus histórico que muitos crentes têm, ela está um pouco equivocada e desfocada por causa da imagem do seu filho que veio no meio entre nós. Ela ficou desfocada. E aqui diz assim: Deus não nos destinou para a ira. Meu irmão, minha irmã, Deus não te destinou para a sua ira. Ele não te comprou, te ganhou, te conquistou, escreveu o seu nome no livro da vida para chegar naquele dia te exterminar. Mas pelo contrário, Ele quer que você naquele dia, você sente com Ele à mesa e banqueteie com Ele, com vestes brancas e resplandecentes. Ele está preparando você para isto, é para um casamento. Nós estamos preparados para casamento, não para uma derradeira perdição. Por isso é tão grande salvação, ela é valiosa para nós. O que você está fazendo? Estou ataviando as minhas vestes para aquele dia encontrar com o Senhor. Eu estou sendo preparado para uma cerimônia de casamento. Cristo é a sua igreja. Os crentes se preparam para isso. Na outra figura, eu estou me preparando para deixar o Egito, aquela ceia do Senhor, ela fala disso, né? Comemos com os pés cingidos,
os pés calçados, o lombo cingido e os pés calçados para cascar fora. Não temos nenhuma habitação terrena que me prenda o suficiente quando vier o arrebatamento da igreja. Por mais valioso que sejam suas posses aqui, é incomparável quando o Senhor te chamar e falar: você quer vir, meu filho, entrar no reino? Não precisa nem de ir no cartório, você pode deixar isso aí. Às vezes você pode pensar: nossa, eu estou deixando tantas coisas para trás. Pode deixar mesmo, que o que tem lá é muito mais para você e para mim. Essa é a nossa jornada, onde deixamos as coisas para trás e avançamos para aquelas que estão diante de nós. O último versículo, Hebreus, nós não podemos deixar, Hebreus tem uma advertência muito rica para nós, para esse momento aqui. De tudo que eu falei, irmão, tudo que eu reparti com os irmãos no dia de hoje, Hebreus nos deixa uma pequena advertência, mas eu creio que nós vamos dar atenção a ela, né? Hebreus 2, versículo 1. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Porque essa mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a justa punição. Como escaparemos nós, se desconsiderarmos essa tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor e depois confirmada pelos que a ouviram, juntamente com eles por intermédio de Deus, por intermédio de sinais, está vendo aí? Deus testemunhou, feitos potentosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo conforme a tua vontade. Porquanto não foi aos anjos que sujeitou o mundo vindouro, a respeito do qual estamos falando. Primeira coisa, irmãos, eu vou passar lá num versículo lá, que eu quero chegar depois, para a gente finalizar. O que é? Como escaparemos nós se negligenciarmos? Negligenciar, eu já até falei com os irmãos, mas expliquei uma vez para os irmãos, né? Estou fechando a minha Bíblia aqui, Negligenciar, uma coisa é, se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então, tem muitos, em uma grande maioria, nós somos infiéis em muitas coisas, porque nós temos entendimento, nós não temos clareza, é normal sermos infiéis. Mas negligenciar é quando você sabe e não dá atenção. Não é? Isso é negligenciar. Negligenciar, por exemplo, é quando você deixa seu menininho na sua casa andando e o seu fogão é elétrico. E ele sabe onde é que liga o interruptor. Isso é negligenciar. Não é? As mamães sabem disso, não é? Põe as tampinhas no interruptor, porque o menino vai enfiar quando a criança está naquela fase que ele vai virar mecânico em casa, né? Ele pega um machado de fenda e enfia na tomada. Se você deixar ali, vai tomar choque. Você sabe que não está certo. Os irmãos entendem. Negligenciar é isso. Está chovendo, você deixa só a janela do seu carro aberta, você está negligenciando. Deixa a chave na ignição, que fala: Deus guarda, está negligenciando. Tranca seu carro, nós vamos levar. Negligenciar é quando você sabe que essa tão grande salvação, por meio de Cristo Jesus, que Ele ministrou a cada um de nós, por meio da reconciliação, do perdão dos nossos pecados, do seu sangue derramado na cruz, e que nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e nós achamos que isso não significa nada, aí estamos negligenciando. Aí é negligenciar, porque agora vocês já sabem. E nós escaparemos de quê? Se nós negligenciarmos. Aí nós vamos perder algumas bênçãos que não tem como eu falar agora, que é lá naquele dia onde estaremos diante do tribunal de Cristo, mas não posso falar nisso agora. É dar atenção. Como negligenciarmos essa tão grande salvação? Como você vai escapar dessa disciplina divina, se você considera isso como coisas que não são tão importantes? É muito importante o partir o pão, é muito importante reunir, é muito importante estar congregado, é muito importante. Ele diz assim, é muito importante você dar atenção à vida cristã, você cultivar a vida cristã. Nós vivemos num mundo, nosso mundo está muito agitado, muito movimentado, e muito, está muito de todas as coisas. E nós não conseguimos pensar.
né? Você já parou para meditar? Talvez para mim e para a Ana é mais fácil, né? Ana está acostumada com literatura, né? Que ela é da mesma área que a gente atua. Mas, irmão, você já parou para ler a Bíblia, sua mente começa. Tem que comprar uma cortina nova. Tem que comprar pneu para o meu carro. Você está lendo a Bíblia. Nossa, Deus, tem que entrar naquele meio. Eu tenho que fazer isso. Irmãos, mente assim não capta as riquezas de Cristo. É um exercício para nós, né? Não, amanhã minha viagem está chegando. Isso assim. Irmão, se você não consegue 10 minutos se deter, como é que Deus vai falar o seu coração? Como é que Deus vai trazer riquezas? Como é que vai te mostrar ali, através, né, dos sinais que ele propõe nas Escrituras? Como é que ele vai te falar através ali da harmonia, do texto? Como é que você vai poder filtrar as coisas? Se a nossa mente é tão agitada, a gente não consegue ficar em paz. Aí o sinal do celular toca, acende a luzinha, já desperta alguma coisa em nós. Eu tenho que ver essa mensagem. E você não consegue. Não é? Aí não tem jeito. Aí nós precisamos de... Mas, ainda assim, através das nossas misérias e fraquezas, através das nossas dificuldades que todos nós temos, que enquanto mais você adquire nesse mundo, mais dificuldade você tem, porque o mundo são teias de aranhas, você vai conseguindo, quanto mais você tem que cuidar dos seus negócios e cuidar das suas coisas, quanto mais você adquire, me parece que é interessante, nós ficamos mais ocupados, mas aqui diz assim, eu vou só pegar aqui o texto para a gente finalizar. Versículo 9. Hebreus 2, vou ler de 6 a 9, para a gente finalizar com oração. Irmãos, às vezes você acha assim, eu vou negligenciar, não estou nem não. Irmãos, não vai mudar nada no propósito eterno de Deus. Ninguém pode interferir no propósito eterno de Deus. Se o maior pregador do evangelho da face da terra tentar falar tudo o contrário, não vai mudar em nada do plano de Deus. Sabe por causa de quê? Nós estamos numa história, irmãos, que ela já tem começo, meio e fim. É a coisa mais interessante de entender. Ele é o alfa e é o ômega. Não é isso? Ele é o princípio, o meio e fim. Então, não fica pensando que eu vou trazer deterioramento no propósito de Deus, que nós não vamos conseguir fazer isso, porque o final da história já existe. Diz assim, no entanto, em certa passagem testemunhou, que é o homem para que se importes, e o filho de Adão para que venhas a visitá-lo. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tu te sujeitaste debaixo dos teus pés, ao sujeitar todo o universo. Nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, hoje ainda não vêem todas as coisas estejam sujeitas a ele. Observamos, no entanto, que por um momento foi feito menor do que os anjos, vírgula. Jesus, que mais? Lê aí, irmãos. Coroado de e glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça, em benefício de todos, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glória, convém que Deus, por causa de quem, por intermédio de tudo quanto veio a existir, tornasse perfeito, por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. A ênfase, irmãos, que eu quero dar nessa manhã aqui. O Senhor Jesus já está coroado de glória e de majestade. Nem todas as coisas estão debaixo de seus pés, nem nós estamos totalmente submetidos e sujeitos debaixo de seus pés. Isso é muito importante. Mas para o propósito de Deus, não importa, porque Ele já está coroado de glória e de majestade. Não desfaz a história do Senhor por causa de nós. Os irmãos entendem? Mas é muito relevante para nós se prosseguirmos nesse caminho, porque naquele dia nós vamos contemplar aquele que está coroado de glória e de majestade. Pode entender, Arthur? A carinha dele. Não é rico isso? Eu vou andar de maneira que eu vou contemplar aquele que está coroado de glória e majestade. A história já acabou. Como é que você vê Jesus? Coberto de glória e de majestade.
assentado à destra da majestade nas alturas. Ainda que nem todas as coisas estejam sujeitas, ainda. Mas todas as coisas vão estar sujeitas, porque toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará. Mas qual que é a nossa chamada hoje, que nós fomos salvos? Dobrar o joelho hoje, né? Dobrar o nosso joelho e confessar: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Está coberto de glória e de majestade. Aí, quando você anda para esse caminho, você está dizendo amém para tudo o que Ele é. O seu andar, o seu testemunho, ele vai trazer um amém na riqueza que Cristo é. Se você não andar, não vai deixar de ser rico, mas você é aquele que pode ser assim. É como se fosse os fogos de artifício. O céu é coberto de glória e majestade. Mas quando você anda, é como aquela explosão de glória que você dá a Ele. Mas se você não o fizer, Ele vai continuar sendo coroado de glória e majestade. Mas é bom que você faça. Sabe por quê? A Bíblia fala assim: como escaparemos nós se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Né? Mas amém, irmãos. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar e que Deus possa encorajar o seu coração a entender esse princípio dessa tão grande salvação que o Senhor nos trouxe. É muito rico quando falamos dessa tão grande salvação. É um assunto, como eu já disse, muitos compartilhares para poder tratar esse assunto, e a gente não vai encerrar, porque é muito rico se você e eu dizer: Senhor, obrigado por essa tão grande salvação. Na nossa vida consiste nisso mesmo, essa tão grande salvação. Amém? Vamos orar, depois o Samuel pode dar os avisos, que é do Sam. Samuel não tem não? Samuel. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa tão grande salvação. Profundidade e riqueza. O Senhor já está coroado de glória e de majestade. O Senhor já está assentado à destra da majestade nas alturas. E colocou um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos andar nele. Então a salvação é algo tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor trouxe a todos nós. A reconciliação, ser salvo da tua ira, Senhor, da ira vindoura, ser salvos do mundo. Senhor, que bênção isso é para nós. Nós queremos juntos aqui, os irmãos e irmãs, estar aos teus pés, para aprendermos mais sobre essas riquezas que o Senhor dispensa na tua igreja. Louvado seja o Senhor por o dia de hoje. Bendito seja o nome de Jesus. Nós agradecemos a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Muito obrigado.